Graça, paz e alegria. Na porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, Êxodo do capítulo 4 ao capítulo 7, no plano sequencial do nosso desafio, lemos a sequência do chamado de Moisés, toda a sua conversa com o Senhor, o seu retorno ao Egito e o começo do processo que vai terminar com a saída do povo. No começo, Moisés se mostra muito resistente com relação ao seu chamado. Coloca uma série de questões, de dificuldades, chega a abrir mão, mas o Senhor acerta tudo e Moisés acaba atendendo esse chamado, contando até com o apoio do seu irmão Arão. Como falei a respeito de Abraão, Moisés parece ser mais um exemplo daquela situação em que a caminhada vai moldando o servo do Senhor. E ele vai aprimorando no entendimento das coisas do Senhor, vai se acertando mais com o Senhor. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas vai acontecendo na caminhada, nós vamos sendo moldados de acordo com a vontade do Senhor, desde que nós busquemos por isso. Moisés é mais um exemplo disso. No começo ele está muito inquieto com relação ao seu chamado, mas depois a gente sabe tudo que ele faz. Então, ele na caminhada foi aprimorando diante da vontade do Senhor, da sua busca pela vontade do Senhor, e nós devemos fazer o mesmo, deixando o Senhor nos moldar, buscar por uma mudança diante das coisas que nós fazemos, para vivermos cada dia mais de acordo com a vontade do Senhor, esquecendo das coisas que vão ficando para trás e prosseguindo para o alvo na soberana vocação em Cristo Jesus, como diz Paulo, por exemplo. Nessa porção do Êxodo que nós lemos hoje, nós temos um dos textos que mais despertam interpretações ou tentativas de interpretações no livro do Êxodo como um todo. Quando o Senhor encontra Moisés e está pronto para matá-lo. Há muitas especulações, tentativas de interpretações, mas o texto não apresenta muitos detalhes. E quando é assim, eu fico preocupado com perder muito tempo com o que aconteceu e no fim acabarmos perdendo de fato o conceito espiritual que nós podemos tirar dessa passagem. As pessoas ficam brigando muito com relação ao que pode ser interpretado e qualquer que seja a interpretação não vai mudar o desfecho da história, não vai mudar o entendimento espiritual disso. E como a Bíblia não revela de fato muitos detalhes, ficar discutindo sobre os detalhes dessa história é muito complicado. Eu acho que nós não devemos perder tempo com isso e devemos sim buscar a ideia espiritual que tem por trás. É claro que eu tenho uma linha de interpretação que parece fazer mais sentido para mim. Mas se a coisa for de outra forma, eu não me importo, desde que o entendimento espiritual seja levado em conta e seja apreendido e vivido a partir disso. Nós não podemos abrir mão, por exemplo, da vida de santidade, da encarnação do Verbo em Jesus, da sua ressurreição. São alguns pontos que são essenciais na fé e que interferem diretamente, inclusive, na questão da salvação. Há alguns pontos que as próprias cartas do Novo Testamento tratam que são essenciais e que se há alguma interpretação estranha naqueles pontos, nós devemos buscar ao Senhor e deixar a interpretação errada, estranha de lado e até mesmo não saudar aqueles que fazem as coisas estranhas. O pessoal muitas vezes não sauda aqueles que não vivem de acordo com a vontade do Senhor. Não, esses nós temos que testemunhar, nós temos que ir para alcançá-los. Os que nós não devemos saudar de acordo com o texto das cartas no Novo Testamento são aqueles que dizem viver as coisas do Senhor e vivem outra coisa, interpretam as coisas de outra forma e não de acordo com a vontade do Senhor, ou tem um testemunho diverso de fato da palavra do Senhor. Não tem essa de que, pelo menos faz isso, é porta larga do mesmo jeito. Então não tem essa de pelo menos faz isso. Temos que buscar a vontade do Senhor ou é nada. Não adianta querer tentar achar detalhes nessas coisas. Mas há alguns pontos que as próprias cartas no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, faz muito isso, que diz, olha, fazer tal coisa não tem problema, mas se escandaliza é melhor você não fazer, porque não é essencial, entendo eu. Se fosse essencial, os outros
as outras questões que são essenciais, a recomendação é mantenha a vontade do Senhor, mantenha buscando ao Senhor. Não dê atenção para esses que falam coisas estranhas. Mas existem outras coisas que a própria palavra deixa claro que, olha, não tem problema, mas também não tem problema não fazer. Não tem problema fazer, não tem problema não fazer. Não é essencial. Então, entendo eu assim, que não é essencial. Então, pouco importa se é de um jeito ou de outro. E essas interpretações que muitas vezes as pessoas dão para alguns textos como esse, a respeito da situação que aconteceu com Moisés na estalagem, me preocupam exatamente por isso, porque a Bíblia não revela muitos detalhes e às vezes as pessoas brigam pelos detalhes. Não tem sentido. O que importa é o que aconteceu como lição daquela situação. Se foi um anjo que apareceu, se Moisés ficou doente ou até mesmo endemoniado, e essas são apenas algumas das linhas interpretativas que nós podemos encontrar em livros, sermões, estudos, novelas, séries, filmes. São tantas coisas que as pessoas às vezes criam com base na Bíblia e então colocam uma possibilidade interpretativa. A Bíblia não declara o que de fato aconteceu. O que fica dessa lição, desse evento, é que Moisés tinha um chamado da parte do Senhor. E ele tinha uma responsabilidade diante do Senhor. Algo foi dado a ele. Aliás, muito foi dado a ele. E quando muito é dado, muito é cobrado. Ele não poderia simplesmente cobrar e anunciar aos outros o que ele tinha recebido do Senhor. Ele tinha que viver na vida dele, ele tinha que viver na família dele aquilo que foi dado da parte do Senhor para ele. Não deveria ser como os fariseus da época de Jesus e alguns fariseus modernos que gostam de cobrar os outros do que devem fazer, mas quando é com eles, sempre tem mas é diferente. Não, ele tinha que viver pessoalmente a situação. A lição espiritual que fica para mim é essa, que nós devemos viver o nosso compromisso com o Senhor primeiro em nós mesmos e também então anunciar aos outros, recomendar aos outros, falar para as outras pessoas. Essa é a lição que eu tiro dessa passagem. Outra especulação que as pessoas fazem é se Moisés era circuncidado ou não. O hebreu, ele era circuncidado ao 8º dia, desde Abraão, muito antes do estabelecimento da lei de fato. Então a circuncisão é um pacto com Abraão, bem antes da lei. Mesmo no Egito, a circuncisão era praticada entre os hebreus. E em Josué nós lemos que aqueles que saíram do Egito eram circuncidados. Mas aqueles que nasceram no deserto, ou outros mais que ainda eram pequenos, não sei qual era a situação total de quem era ou não circuncidado, mas os que nasceram no deserto, pelo menos, não eram circuncidados. E eles tiveram que passar por isso antes da tomada da terra. Moisés ficou com sua mãe por 3 meses, muito mais do que os 8 dias. E aí depois ela colocou Moisés no rio. É muito provável que a filha de Faraó tenha reconhecido Moisés como uma criança das hebreias, exatamente por causa da circuncisão. Mas esse é mais um ponto que muitas vezes o pessoal discute, porque há livros, há filmes que mostram outra coisa, e aí a pessoa começa a discutir, não, mas não foi o pano? Pode ter sido, mas é uma linha interpretativa, é uma possibilidade interpretativa. Eu, pessoalmente, acredito mais na possibilidade de que ela notou a circuncisão. Mas pode ser qualquer outra coisa. O importante nessa situação é, ela notou. Não adianta ficar discutindo o que de fato levou ela a notar, porque a Bíblia não revela o que de fato levou ela a notar. O texto fala também que Zípora viu a situação e agiu. O que fez Zípora notar o que estava acontecendo, eu realmente não sei, a Bíblia não detalha. Se o fato dela ser filha de um sacerdote, e ainda que tivesse outras práticas, conhecia algumas coisas dessas questões espirituais, ou se na hora o Senhor deu revelação para ela, pouco importa o que de fato levou ela a agir. A Bíblia não revela. Então não me importa, é assim que funciona para mim. A Bíblia não revela, então esse assunto, essa parte não me importa. As pessoas discutem sobre isso, mas não tem importância. O que fica para mim de lição dessa situação é que ela notou o que tinha que fazer e fez. Essa é a lição espiritual que eu tiro dessa situação. Nós não temos que ficar brigando pelos detalhes do que aconteceu, mas o que de fato nós temos é, ela viu que tinha alguma coisa acontecendo, viu o que tinha que fazer e agiu de acordo com a vontade do Senhor. Ela entendeu o que devia fazer para agradar ao Senhor e fez.
É o que nós temos que fazer. Nós temos que discernir qual é a vontade do Senhor, o que devemos fazer para agradar ao Senhor e agir na direção da vontade do Senhor. Eu estou alongando um pouco nessa explicação sobre não perder tempo com o que não é essencial. Parece que eu estou perdendo então tempo. Mas é porque há muitos outros assuntos dentro do pensamento teológico e do cristianismo que as pessoas perdem tempo mesmo discutindo e eles não são essenciais de fato. E eu quero deixar claro que eu não vou por esse caminho. Como eu já disse, eu tenho uma interpretação que faz sim mais sentido para mim, mas se for de outra forma, se for de outro jeito, o importante é a interpretação espiritual, é a lição que o Senhor nos apresenta para que nós possamos crescer na direção da sua vontade. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, permitindo o Senhor, mas o arrebatamento é outro desses pontos que as pessoas discutem exageradamente sobre antes, depois, no meio, que hora que vai ser, como é que vai ser. Eu tenho uma linha interpretativa que faz mais sentido para mim, mas sinceramente, se não for a minha certa, se a minha for certa, ou se a minha não for... A minha não, né? A forma como eu vejo essa questão, ela já está estabelecida e já é pensada por outros pensadores. Eu apenas entendi que ela faz bastante sentido. Mas pouco importa se da forma como eu entendo é a forma correta ou se é outra. Eu quero estar lá. O arrebatamento em si, nós não temos que ficar discutindo o como. Nós temos que ter certeza de que ele é um fato real e que nós temos que viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor para que possamos estar lá naquele dia. Não adianta ficar discutindo outros detalhes, mas as pessoas muitas vezes discutem e, como eu disse, existe uma linha que faz mais sentido para mim, mas de qualquer forma eu quero estar lá. Se for de outra forma, eu quero viver de tal forma que eu esteja lá. E se a gente ficar discutindo sobre os detalhes, a gente pode perder o lá. Eu acho mais importante estar lá do que ficar discutindo e brigando por conta de qual é a forma correta. O importante é que vai acontecer e nós estaremos lá. Amém, que seja assim. Entendo no texto que o texto diz que o circuncidado foi realmente apenas o filho. Alguns dizem que Moisés foi circuncidado ali e tal, mas eu entendo que não. Como eu disse, eu acho até que ele foi circuncidado ainda enquanto estava com sua mãe. Outra coisa que as pessoas tentam interpretar daqui é que Moisés queria seguir a linha de entendimento da descendência de Abraão e queria circuncidar, mas Zípora não queria, então acabou tendo uma celeuma entre o casal e nesse momento Zípora que teve que fazer a circuncisão para deixar claro que ela concordava que aquilo fosse feito. O texto não diz nada sobre isso. Ficar especulando sobre isso não vai resolver nada. Se a gente faz um filme, um romance, uma novela, uma série, alguma coisa nesse sentido, tudo bem, a gente vai criar uma história, vai buscar uma história que possa fazer algum sentido, que encaixar alguns pontos que não fazem parte diretamente da história, mas que não mudam o sentido primordial da história. Claro, quando você faz uma história que desvia completamente da história oficial, aí você criou uma nova, não tem nada a ver. Agora, quando você coloca alguns pontos apenas para criar o romance, para ligar pontos no desenvolvimento, desde que não perca o essencial, são possibilidades interpretativas, e quer seja de um jeito, quer seja de outro, o importante é o essencial. E aí, o que fica para mim dessa situação é que ela entendeu o que tinha que fazer e fez, foi como eu falei um pouco antes. Mais para frente, o texto revela que Jetro levou Zípora e os filhos ao encontro de Moisés. Possivelmente, estes tenha sido o momento da separação. Zípora estava voltando com Moisés. Ela estava indo com Moisés, que estava voltando para o Egito. Mas se ela nesse momento entendeu que o chamado de Moisés era muito sério e ia demandar muita responsabilidade da parte dele, ou se ela ficou em crise com toda aquela situação, a Bíblia não revela o que aconteceu, nem revela que esse foi o momento que ela voltou. O fato é, como Jetro depois a leva para encontrar com Moisés, e nesse momento ela está indo com Moisés, ela deve ter voltado para casa e em algum momento ela voltou. Acredito que esse seja o momento mais provável para esse evento, para esse acontecimento. Se for em outro momento também, o que importa é que depois ela voltou e Jetro levou para Moisés. Moisés então chega no Egito e começa o seu trabalho.
povo ouve todas as coisas, ele e Arão começam a mostrar as coisas, o povo acredita, louva o Senhor, mas quando o faraó mostra que realmente está com o coração endurecido, o povo sente o peso e vai lá e reclama com Moisés e com Arão. O próprio Moisés chega a questionar ao Senhor diante de tudo que estava acontecendo, sendo que ele mesmo sabia, já de antemão, que o coração de Faraó seria endurecido. Às vezes, lição que fica dessa questão, às vezes as situações que acontecem tiram de nós o foco do que nós estamos buscando diante das coisas do Senhor. As coisas começam a nos sufocar, começam a nos inquietar, e nós perdemos realmente o foco até mesmo daquilo que nós já sabemos de antemão que vai acontecer, como foi o caso de Moisés. Imagina aquelas outras coisas que nem foram reveladas antecipadamente para nós. Então o que nós temos que fazer é fazer o mesmo que Moisés fez, buscar no Senhor, porque Ele vai nos fortalecer e nos direcionar para o caminho da sua vontade, e vai nos mostrar mais uma vez quais são os seus planos, vai nos dar certeza através do Espírito Santo do que nós devemos fazer e realizar a vontade dEle, mesmo que as circunstâncias se mostrem contrárias, porque o Senhor tem um plano e vai cumprir o seu plano até o final. Outro ponto que muitos questionam é a respeito dos magos, e esse é o ponto final da mensagem de hoje. A respeito dos magos e encantadores do Egito que conseguiram fazer alguns dos sinais, repetir alguns dos sinais que Moisés e Arão apresentam como sinais da parte de Deus, e os magos e encantadores repetem alguns deles. Alguns, não todos, mas conseguem repetir alguns. Bom, nós sabemos que a questão espiritual é uma realidade, e que sinais podem acontecer sim, que o inimigo pode se passar por anjo de luz, e os seus ministros podem sim enganar. Está lá em 2 Coríntios 11, de 7 a 15. Se foi trapaça, se foi jogo de cena, se foi mágica enquanto ilusionismo, ou se foi de fato uma manifestação sobrenatural, espiritual, mais uma vez a Bíblia não declara, apenas declara que eles conseguiram imitar algumas das coisas. O que entendo dessas passagens em que os magos conseguem reproduzir algumas das coisas que Moisés e Arão fazem como sinais da parte de Deus, é que nem tudo que reluz é ouro. É assim que eu consigo entender essa situação. Pode até parecer sério, pode até parecer mesmo um sinal, mas às vezes não tem ligação com a vontade do Senhor. Há uma frase que, se eu não me engano, é atribuída a Lutero, não tenho certeza. Ela é mais ou menos assim: ainda que faça chover milagres todos os dias, se não for da parte do Senhor, não serve. Nós devemos sim tomar cuidado com sinais que nós vemos, porque eles podem acontecer e mesmo assim, mesmo sendo feitos, não são da parte do Senhor. Não existe essa de que, porque pelo menos faz um pouco, ou pelo menos faz um tanto da parte do Senhor, então já é alguma coisa, né? Não é nada, é porta larga do mesmo jeito. Então não tem essa de que, pelo menos parece um pouquinho, né? Não tem. Pode ser, é todo engano ou é todo vontade do Senhor. Não tem essa de um pouquinho só. Então, que o Senhor nos inspire e nos mostre aquilo que de fato vem da parte dele, e que sinais que realmente podem acontecer, mas que não são da parte dele, que não tem nada a ver com a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe, que ele nos mostre isso, nos revele, e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, discernindo de fato o que vem da parte dele, e não aceitando só um pouquinho, ou ficando preocupados com alguns sinais. Não, que nós possamos discernir o que realmente é do Senhor e o que não é. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.